Eu pedi para o Senhor confirmar, né, a mensagem. E o Senhor foi confirmando através dos hinos, né, através das palavras. E vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 25. Mateus capítulo 25. Amém? Os irmãos podem até se sentar, que a gente vai lendo os versículos e o Senhor vai palestrando conosco. Amém? Que diz assim, né, o tema: o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. É uma parábola bastante conhecida, né? E o Senhor Jesus, ele falava muito com o seu povo através de parábolas, né? Por quê? Porque o povo, não era concedido ao povo entender as coisas do reino de Deus, mas para os discípulos sim. Então Jesus, ele falava com o povo através de parábolas e depois explicava as parábolas para os discípulos em particular. E uma dessas parábolas, né, o Senhor Jesus, ele vai contar essa, que é a parábola das 10 virgens, que vai começar dizendo assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, né? Então Jesus, ele começa falando que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que toma suas lâmpadas e sai ao encontro do noivo. E essas 10 virgens simboliza hoje nós, na nossa caminhada. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, uma luz se acendeu nas nossas vidas e nós estamos o quê? Em uma caminhada ao encontro do noivo, ao encontro de Jesus. E Jesus, ele fala que todas elas eram virgens, todas elas tinham lâmpadas e todas elas estavam na caminhada. Só que Jesus, ele vai continuar falando: e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Jesus, ele já vai fazer uma separação entre elas. Estavam todas juntas, estavam caminhando juntas, todas elas tinham lamparinas, mas Jesus sabia quem era prudente e Jesus sabia quem era louca. Prudente é uma pessoa que se prepara para o que pode acontecer lá na frente. Prudente é uma pessoa que é uma pessoa precavida, né? Ela sempre pensa no amanhã. Não que ela se preocupe com o amanhã que não está no alcance dela, mas ela se prepara para o que possa acontecer amanhã. Então ela está sempre o quê? Se preparando, sempre em alerta. Agora, uma pessoa louca ou nécia, algumas traduções vai estar nécias, outras loucas, é uma pessoa que ela não se prepara. Ela vive o hoje, ela vive o momento, ela não se preocupa com o que pode acontecer amanhã. E a palavra de Deus diz que 5 eram prudentes e 5 loucas. E mais abaixo vai dizer: e as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Como nós acabamos de dizer, né, as prudentes são pessoas que se preparam, pessoas precavidas, estão sempre pensando no que pode acontecer no meio do caminho. E foi isso que aconteceu com aquelas 5 prudentes. Elas levaram azeite porque elas sabiam que a caminhada não seria fácil. Elas sabiam que poderia acontecer alguma coisa no meio do caminho. Então elas levaram o quê? A reserva, levaram azeite reserva. Mas as loucas não pensaram no que poderia acontecer no meio do caminho. Então levaram somente o que estava ali na sua lamparina. E o interessante que a palavra de Deus, né, quando a gente lê ela na sua totalidade, o Antigo e o Novo Testamento, a gente vê que o azeite simboliza o quê? O Espírito Santo de Deus.
O azeite, ele simboliza o Espírito Santo. A gente vê que quando Deus, ele pegava alguém para fazer algo na vida de alguém, né, um rei, um profeta, um sacerdote, Deus, ele mandava o quê? Ungir com azeite. Porque aquilo simbolizava a presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa. E aqui, né, essas mulheres, elas tinham o Espírito Santo. Todas elas tinham o Espírito Santo. Porque entregaram suas vidas para Jesus. Então, todas tinham o Espírito Santo. E isso, né, trazendo para nós, todos temos o Espírito Santo porque já entregamos a nossa vida para Jesus. E como foi falado, né, aqui no louvor da reforma, né? Então, o Espírito Santo, ele habita num lugar limpo, num coração limpo, numa casa limpa, né? Uma casa boa. E se não estiver boa, ele arruma, ele reforma, ele conserta. Mas para isso o ser humano precisa deixar. O ser humano precisa deixar o Espírito Santo trabalhar. E essas mulheres, elas começaram a caminhada com o Espírito Santo, só que as prudentes, elas tinham reserva. E o que significa isso, a reserva? Essas mulheres, as prudentes, elas buscavam, elas mantinham um relacionamento com o Espírito Santo. Elas não buscavam somente quando estavam no culto, elas não somente oravam quando estavam na igreja, elas não somente meditavam na palavra quando estavam na igreja, mas elas tinham um relacionamento com o Espírito Santo fora da igreja. Porque o nosso relacionamento com o nosso Deus vai além das paredes. Claro que aqui não tem parede, mas falando de igreja, vai além das paredes. O nosso relacionamento com Deus é diariamente, é 24 horas. Mesmo quando a gente não pode dobrar o nosso joelho, a gente está ligado com o nosso Deus, a gente está falando com o nosso Senhor. Então essas prudentes, elas tinham um relacionamento com o Espírito Santo. As loucas, elas não se preocupavam em orar, elas não se preocupavam em jejuar, elas não se preocupavam em meditar na palavra, elas simplesmente, né, aceitaram Jesus e começaram a caminhada, mas não se preocuparam em manter o relacionamento com o Espírito Santo. Elas não se preocuparam com o que poderia acontecer no meio do caminho, que elas iriam precisar do Espírito Santo para poder entrar no reino de Deus. E aqui, né, Jesus, ele vai dizer: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele não tem a promessa dele por tardia. O Senhor, ele não tarda, né? Ainda que a gente tenha por tardia. Por que o Senhor Jesus ainda não voltou? Porque ele está dando tempo para mim, para você, para as pessoas que estão no mundo se colocar na posição, né? Se colocar como servos aprovados. Por isso que ele ainda não voltou. Porque há muitos ainda dentro da casa do Senhor e há muitos ainda fora da casa do Senhor. Como a irmã falou, que tem o pai dela, eu também tenho a minha parentela, os irmãos aqui também têm, que ainda não servem ao Senhor. Por isso que Jesus ainda não voltou. E é por isso que o Senhor, ele não deu a data de volta. Por isso que só Deus sabe quando o Senhor Jesus vai voltar. Por quê? Porque se ele tivesse dado uma data, a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele teria que voltar naquela data que se ele desse uma data, ele teria que voltar naquela data. Porque ele não volta atrás nas promessas dele. Por isso que o Senhor ainda não voltou. E aqui diz que tardando o esposo, adormeceram todas. Tosquenejar, né, é cochilar, adormecer. Todas elas adormeceram. E o interessante é que adormeceram as prudentes, as que estavam preparadas, e adormeceram também as loucas, né? Ou seja, é inevitável a gente não adormecer no meio da caminhada. Que sono é esse, Janete? Que dormir é esse que tu tá falando? É o sono espiritual. A Bíblia vai relatar alguns tipos de sono espirituais. Tem o sono espiritual que é causado por causa do pecado. Quando a gente vai celebrar a Santa Ceia, e um dos versículos lá de 1 Coríntios 11 vai falar assim: aqueles que comem e bebem, né, participam do corpo do Senhor indignamente, comem e bebem para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e muito o quê? Dormem. O pecado faz o ser humano adormecer espiritualmente. Quando participamos do corpo e do sangue do Senhor de forma indigna, em pecado, sem reconhecer as nossas falhas, nós corremos o risco de adormecer espiritualmente. Só que fala assim: Janete, mas é só um sono, daqui a pouco a gente acorda. Só que Jesus, ele trata o sono como morte.
Ou seja, se está dormindo, está morto espiritualmente. Porque quando Jesus ele falou para os discípulos, vamos lá que eu vou despertar Lázaro, os discípulos acharam que Lázaro estava dormindo. Mas Jesus falou, Lázaro morreu. Então Jesus ele trata o sono espiritual como uma morte também. Uma morte espiritual. Ou seja, quando nós estamos, né, em falha e não reconhecemos o nosso erro, nós morremos espiritualmente, adormecemos espiritualmente. Quando não mantemos o relacionamento com o Espírito Santo, nós morremos espiritualmente. E o interessante, né, que a palavra de Deus diz que come e bebe para a sua própria condenação. Se a gente não se arrepende, vai para a condenação mesmo. A gente vê que Judas, a palavra de Deus diz que ele roubava do dinheiro que caía na sacola do ministério de Jesus. Ele era o tesoureiro, né? E quando Jesus estava ali celebrando a Páscoa e a ceia ao mesmo tempo, né? Que ele celebrou a ceia ali, a palavra de Deus diz que Jesus, quando ele pegou do bocado de pão e deu para Judas, quando Judas pegou, o inimigo entrou nele. Porque ele estava participando da ceia do Senhor indignamente. Ele estava roubando o dinheiro do ministério de Jesus. E ele não se arrependeu por isso. E também já tinha no coração dele de vender o Senhor Jesus. Então a gente vê que Judas já tinha as brechas, as legalidades. E o inimigo entrou nele. A partir daquele momento que ele tocou no pão, ele pegou aquele pão, só de ele tocar já foi para a própria condenação dele. E a gente sabe o que aconteceu com Judas. Ele se matou, ele tirou a própria vida, ele não conseguiu se arrepender. Porque Judas ele passou todo aquele tempo com Jesus, mas ele não conseguiu absorver nada do que Jesus disse. O coração dele não se abriu para a palavra do Senhor. E quantos na casa do Senhor estão há anos na casa do Senhor, mas ainda não conseguem absorver a palavra do Senhor, ainda não conseguem deixar o Espírito Santo trabalhar, ainda não conseguem deixar o Espírito Santo destravar tudo que está travado no espiritual, destravar os ouvidos espirituais, como foi falado aqui, para ouvir a voz do Senhor, para ouvir as orientações do Senhor. Quantos estão mortos dentro da casa do Senhor? Como foi falado aqui de Ezequiel 37, que era a situação do povo de Deus. Que lá era uma morte espiritual. Era a situação espiritual do povo de Israel. Estavam mortos espiritualmente, estavam separados de Deus por causa do pecado. E há um sono causado por causa do pecado. Mas também há um sono espiritual causado pelos trabalhos, né? Pelos trabalhos assim da obra do Senhor, pelas batalhas espirituais que a gente enfrenta no meio da caminhada, né? Pelo cansaço que a gente acaba tendo, porque nós somos seres humanos. Somos, né, espirituais, mas somos carnais também. Então a gente se cansa também. Por causa das afrontas do inimigo, do adversário, das adversidades, das aflições, chega um momento também que a gente fica cansado, e às vezes a gente quer parar, a gente quer retroceder, porque às vezes é tão pesada, a nossa cruz fica tão pesada, que a gente acha melhor até parar para descansar um pouquinho. E aí a Bíblia nos relata os discípulos ali com Jesus no Getsêmani, depois deles trabalharem o dia todo, preparando a ceia, né, a Páscoa, e ali Jesus levou eles para orar no monte depois da ceia, e ali eles estavam dormindo, eles não conseguiam ficar acordados, porque eles estavam muito cansados por causa de toda a obra que eles fizeram durante o dia, e eles não conseguiram orar com Jesus nem uma hora, como Jesus perguntou. Então também o cansaço da obra, da peleja, também faz com que a gente adormeça espiritualmente. Esse sono já não é mais por causa do pecado, mas é por causa daquilo que a gente enfrenta na nossa caminhada. Mas se a gente tiver o azeite, se a gente tiver a reserva, a gente vai suportar. A gente pode até adormecer, mas a gente vai despertar quando o Espírito Santo chamar. E então também tem o sono por causa da espera. Foi a situação dessas virgens. Elas estavam esperando o noivo e adormeceram. Às vezes é por causa da espera de uma promessa, da espera de um milagre, da espera, né, de que algo aconteça de sobrenatural nas nossas vidas espirituais. E às vezes a gente acaba adormecendo espiritualmente. Às vezes a gente tira o foco das coisas do Senhor.
O inimigo, nos dias de hoje, ele tem feito muitos adormecer. Quando ele não consegue fazer com que o ser humano adormeça, o crente adormeça no pecado, ele faz com que o crente adormeça, né, tirando o foco das coisas do Senhor. Porque quando a gente tira o foco das coisas do Senhor, a gente começa a focar nas coisas desse mundo, né? Como é que a gente tira o foco das coisas do Senhor? A gente já não ora mais como antes, a gente já não medita mais na palavra como antes, né? A gente já não jejua como antes, e aí a gente vai deixando essas coisas de lado, e aí a gente vai focando mais no entretenimento, focando em passeios, nas coisas que a carne gosta. Às vezes não são coisas que não são pecado, gente. São coisas lícitas que a gente pode fazer, mas quando a gente coloca essas coisas no lugar, né, como é que eu posso dizer? Essas coisas começam a tomar o nosso tempo e tirar o nosso tempo de se consagrar ao Senhor. Essas coisas nos fazem adormecer espiritualmente. Porque a nossa vida espiritual, como diz a palavra, é uma vida. Então precisa ser cuidada. Porque se não for cuidada, ela morre. Então o inimigo hoje em dia ele tem feito muitos adormecerem por causa disso. Né? Tem feito os cristãos tirar o foco das coisas do Senhor. E a gente não pode tirar o foco das coisas do Senhor. O nosso foco ele deve ser o quê? Voltado para o céu. A nossa mente tem que estar voltada para o céu. A gente não pode se conformar com este mundo, como a palavra de Deus diz em Romanos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Hoje nós temos uma nova mente, nós temos a mente de Cristo. E qual é a vontade de Cristo? É salvar as pessoas. É libertar as pessoas, é resgatar as pessoas. Então nós precisamos ter essa mentalidade de quê? De fazer a obra, de buscar mais a face do Senhor, de estar mais perto do nosso Senhor. Janete, mas eu já oro muito, eu já busco muito. Busca mais, porque a gente não tem nada a perder buscando mais a face do Senhor. A gente só tem a ganhar. O nosso espírito só tem a ganhar. As nossas vidas espirituais só tem a ganhar. Quando a gente gasta tempo na presença do Senhor, a gente só tem a ganhar, a gente não perde nada. Muitas das vezes a gente acha que se parar um pouquinho da correria do dia para buscar a face do Senhor, às vezes a gente acha que vai perder tempo, mas não é. E quando a gente vai lá e faz, né, busca a face do Senhor, a gente vê que o nosso dia ele anda, ele flui naturalmente. O Senhor joga por terra as barreiras, os impedimentos. Por quê? Porque a gente não perde tempo de estar na presença do Senhor. E nesses dias de hoje, como os dias são maus e a palavra de Deus está se cumprindo, o inimigo ele está, né, trabalhando a todo vapor para tragar as almas, e não só as almas dos que estão lá fora, mas também para fazer com que os que estão aqui dentro adormeça, os que estão aqui dentro venham morrer espiritualmente, porque aí ele traga também, porque no céu não vai entrar gente morta, vai entrar gente viva. É por isso que no arrebatamento haverá a ressurreição dos mortos. Não entra gente morta no céu. Como é que entraremos no reino de Deus se estivermos mortos, dormindo espiritualmente? Então nós precisamos estar o quê? Em movimento, buscando a face do Senhor, fazendo a obra do Senhor. A gente sabe que é a retaliação, é muito levante, é ingratidão, é muita coisa para abater, né? Para nos abater, nos deixar prostrado no meio do caminho. Mas a gente sabe que tem refrigério no meio da caminhada. A gente sabe que tem o socorro do nosso Deus no meio da caminhada. A gente sabe que a gente não está só no meio dessa caminhada. Então a gente precisa buscar mais a face do Senhor nesses últimos dias. E essas mulheres aqui, todas elas tinham o Espírito Santo. Mas como eu disse, né, só 5 delas se preocupavam em ter relacionamento com o Espírito Santo. E hoje em dia está assim dentro da casa do Senhor. Poucas pessoas se preocupam em ter relacionamento com o Espírito Santo. Tem gente que nem sabe quem é o Espírito Santo. Aceitou Jesus, nem foi discipulado, está dentro da casa do Senhor de qualquer maneira. Porque hoje tem líderes que acham que é o Espírito Santo que tem que fazer a parte que é dele fazer, que é ensinar a ovelha. Às vezes acha que é o Espírito Santo que tem que fazer, mas às vezes a pessoa nem sabe quem é o Espírito Santo. Nem sabe que o Espírito Santo está ali com ela para trabalhar na vida dela. O Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus habitando em nós. Tem noção disso? O Espírito do próprio Deus habitando em nós. Isso tem que fazer com que a gente venha temer quando a gente for colocar coisas impuras diante dos nossos olhos, porque Ele está ali olhando através dos nossos olhos. Isso venha fazer com que a gente venha temer quando a gente for ouvir coisas que não convém. Quando a gente vem a falar coisas que não convém, tudo isso, quando a gente vem a sentir coisas também que não convém, a gente tem que temer,
com essas coisas, porque o Espírito de Deus está habitando em nós. Ele é santo, gente. Santo, ele é separado. Esse Espírito, ele é puro, ele é santo. Então nós precisamos também se santificar para se encher mais da presença do Senhor. A palavra de Deus relata uma situação quando Deus ele não habitava no templo do ser humano, né, o nosso corpo, mas ele habitava em uma arca, que era a arca da aliança. A palavra de Deus diz que eles estavam levando a arca para um determinado lugar, agora eu não lembro, mas os bois que levavam a arca tropeçaram e a tampa da arca ia saindo. E um homem chamado, agora eu não lembro o nome do homem, não sei se é Uzá, né? Ele foi tentar segurar a tampa da arca. A intenção dele era boa, mas a santidade de Deus fulminou ele. Ele morreu porque ele não estava puro para tocar na tampa daquela arca. Aquela arca carregava a presença de Deus. E hoje quem carrega a presença de Deus somos nós. Nós carregamos a presença de Deus, por isso nós precisamos se purificar todos os dias, se separar todos os dias. Já imaginou se Deus continuasse fazendo como fez com Ananias e Safira? Quando eles mentiram para o Espírito Santo? Foram lá mentir para Pedro, mas eles estavam mentindo para o próprio Espírito Santo. E eles foram fulminados ali na hora. Já imaginou se Deus continuasse fazendo dessa maneira? Não tinha nem mais igreja. Porque, como foi falado, a gente erra muito. Mas que a gente venha hoje, através dessa palavra, se esforçar mais, se santificar mais, se purificar mais, porque o nosso Deus, ele tem cuidado de nós, como a irmã disse aqui no testemunho, o cuidado dele para com a vida dela, e ele tem cuidado de cada um aqui. Então vale a pena se afastar das coisas desse mundo, coisas que não convêm, afastar os nossos olhos de coisas que a Bíblia condena. A Bíblia condena o adultério, a fornicação, o homossexualismo, os vícios, a prostituição. E quantas das vezes a gente se coloca diante de filmes, novelas, séries, que contém tudo esse conteúdo e a gente fica ali assistindo. E a gente esquece que o Espírito Santo também está ali com a gente. Isso, como é que eu posso dizer? Isso agride o Espírito de Deus. E a gente está errando, porque a palavra de Deus condena essas coisas. Se a gente assiste aquilo ali, a gente está compactuando com aquilo ali. É a palavra de Deus que está dizendo isso, que Deus abomina essas coisas. Então que a gente venha se purificar nesses últimos dias, porque o inimigo está botando muitos para dormir. Eu já adormeci espiritualmente, o Senhor me despertou. Que essa palavra nessa noite, se houver alguém aqui dormindo, que o Senhor venha despertar nessa noite. Eu congreguei numa igreja que o dirigente, Deus me mostrava que ele estava dormindo e ele estava na frente de uma congregação. Ele estava dirigindo o rebanho. Como é que pode uma pessoa dormindo guiar outras pessoas? Para onde vai essas pessoas? Para onde vai? Mas isso também é chamada para nós, porque também nós fomos chamados como sacerdotes de Deus, representantes de Deus na terra. Nós fomos chamados também para guiar outras pessoas até o Senhor Jesus. Então precisamos estar acordados, precisamos estar alertas, precisamos estar atentos. Então, como eu disse, é inevitável a gente não adormecer, mas a dormência espiritual, ela tem sintomas, ela tem alguns sinais. Os sintomas são quando a gente começa a aceitar coisas que a gente achava que era errado. É um dos sintomas. Quando a gente começa a cair na oração, a gente já não ora como antes. A gente já não busca como antes. A gente já não medita na palavra como antes. Isso é sintoma de sono espiritual. Que o sono espiritual está chegando. Quando a gente já não tem mais aquele desejo de estar na casa do Senhor como antes. O Senhor, ele disse para os Efésios, né, na carta de Apocalipse lá, que mandou através de João para os Efésios, que era para eles verem aonde eles tinham caído e voltar ao primeiro amor. O sono espiritual também faz a gente deixar o primeiro amor. Não é o primeiro amor que acaba, é a gente que deixa. Porque Jesus, ele disse para os Efésios, vê aonde você caiu e volte ao primeiro amor. Vê aonde você deixou o primeiro amor. Então é a gente que deixa o primeiro amor. E o sono espiritual faz a gente deixar o primeiro amor. Então a gente precisa estar atento a esses sinais.
Quando começar a acontecer isso, já de não querer estar na presença do Senhor como antes, não querer orar, não querer jejuar, tá caindo, né? Porque quando a gente começa a buscar o Senhor, se a gente ora uma hora, a gente tem que continuar. A gente não pode retroceder. Ou a gente avança ou a gente mantém o que já está fazendo. Se a gente jejua 2 vezes, 1 vez por semana, a gente continua. A gente não pode retroceder. Ou a gente avança ou a gente mantém. Porque se a gente retrocede, com certeza o sono espiritual está batendo. Com certeza o inimigo ele está conseguindo fazer com que você adormeça espiritualmente. Então o sono espiritual ele tem sintomas. Então a gente vem estar atento a esses sintomas. E essas mulheres, todas elas adormeceram. Mas a palavra de Deus diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Por quê? Ninguém adormece caminhando, né? Ou seja, elas adormeceram, pararam na caminhada. Então, ouviu-se um clamor. O clamor é o que? É um grito. Alguém gritou. Aí veio o esposo, sai-lhes ao encontro. E que clamor foi esse? É o Espírito Santo gritando. É o Espírito Santo chamando. Volte a caminhar ao encontro do noivo. Volte a orar como você orava. Volte a jejuar como você jejuava. Volte a buscar a face do Senhor nas madrugadas como você buscava. Volte a fazer o que você fazia no início da tua caminhada. Por que você parou? Continua ao encontro do noivo, porque Jesus está voltando. E esse grito também simboliza, sabe o quê? Os sinais. A terra está gritando que Jesus está voltando. Olha a Bíblia se cumprindo aí, gente. Quem mexe nas redes sociais, quem assiste a TV, os noticiários, a gente vê que a palavra de Deus está se cumprindo. Tudo que Jesus falou está se cumprindo. Falta agora o anticristo aparecer. Porque ao redor do mundo todo está se cumprindo a palavra do Senhor. Não é porque não está se cumprindo aqui só no Brasil que não está se cumprindo. Mas a gente vê nas outras nações, a palavra está se cumprindo. E isso é um clamor, isso é um grito. Jesus está voltando. Precisamos voltar a buscar como a gente buscava antes. Porque o Senhor quer nos usar nessa geração. O Senhor não nos quer só dentro de igreja. O Senhor quer nos usar para as almas que estão aí fora. Como a irmã falou de Ezequiel 37. E o Senhor pergunta para nós, no meio desse vale, a gente é o profeta ou a gente é o vale de ossos secos? Porque Ezequiel também era do povo de Israel. Mas ele estava vivo, ele estava em comunhão com Deus. Então no meio daquele vale ele era o profeta. Então a gente é quem no meio dessa geração? No meio desse povo, né? Eu não digo do mundo não, gente, eu digo do povo de Deus. Porque hoje está sendo pregado um evangelho tão ralo, um evangelho que não pede mais a renúncia, que não pede mais os sacrifícios, né? As pessoas não querem mais renunciar a mais nada, querem levar a sua vida com Deus, mas estão aliançados com o mundo, continuando a fazer as coisas que o mundo faz, e estão mortos. Mas aqueles que renunciam, eles são o Ezequiel no meio do vale. E o Senhor quer nos levantar como Ezequiel no meio desse vale. Porque Ezequiel foi levantado para profetizar para o próprio povo dele. Ele não foi levantado para profetizar para o povo da Babilônia. Ele foi levantado para profetizar para Israel. Então o Senhor quer nos levantar como Ezequiel no meio do vale que está dentro da casa do Senhor. Mas para isso a gente precisa estar acordado. A gente precisa estar vivo. A gente precisa se colocar diante do Senhor vivo e falar: Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida, Senhor. A gente precisa parar de focar só nas nossas dificuldades, só nas nossas aflições. Se Jesus fosse focar na aflição que ele estava passando ali, quando ele foi preso, quando ele estava sendo ali agredido, cuspido, humilhado, se ele fosse focar na dor dele, ele teria desistido com a sua humanidade. Mas Jesus, ele focou no propósito que Deus tinha dado a ele para cumprir aqui na terra. Tanto é que no Getsemane, ele até falou com o Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. A gente sabe que é dolorosa a caminhada, mas a gente tem um propósito para cumprir aqui na terra.
Tem um propósito para se cumprir na minha vida, através da minha vida e através da vida dos irmãos. Não se trata só de nós, se trata de almas. Então precisamos nos colocar diante da presença do Senhor e pedir ao Senhor para que nos use no meio dessa geração, que nos use dentro da congregação, das igrejas por onde a gente passar. Precisamos, mas para isso precisamos estar o quê? Vivos, acordados. Porque dormindo, quem está dormindo, já pegou alguém que está dormindo profundamente? Joga de um lado para o outro, a pessoa não sente nada. Do jeito que botar a pessoa fica. E é assim que o inimigo faz com os crentes que estão dormindo. Ele pega, bota de um jeito, bota de outro, e a pessoa fica daquele jeito. E a pessoa acha que está acordada. Por isso, né, que a palavra de Deus diz que naquele grande dia o Senhor vai falar para muitos: apartai-vos de mim, vós que praticais as iniquidades. Porque muitos estão dentro da casa do Senhor achando que o templo é a segurança deles, é a segurança da salvação deles. Mas não é. Não é questão de estar dentro do templo que será salvo. É a questão do relacionamento com Deus, relacionamento com o Espírito Santo, obediência à palavra. Então o Senhor ainda não voltou por causa disso, porque Ele está dando tempo para nós nos consertarmos, buscarmos mais a face do Senhor, para a gente nos colocar na posição que o Senhor quer que a gente esteja. Então aqui, né, ouviu-se um clamor, à meia-noite ouviu-se um clamor, e aquelas virgens então se levantaram, e aqui vai dizer no versículo 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Porque as loucas não tinham reserva. Como eu disse, elas não pensaram no que poderia acontecer no meio da caminhada. Mas as prudentes tinham reserva. Até adormeceram, mas tinham reserva para chegar no final da caminhada. Está entendendo? Que se a gente não manter o relacionamento com o Espírito Santo, se a gente não manter uma comunhão com Deus, e a gente adormecer e não tiver reserva, como é que a gente vai chegar no final da caminhada? Como que a gente vai chegar diante do esposo? Como que a gente vai chegar diante de Jesus? A palavra de Deus diz assim: quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Encontrará fé na terra? Porque se a gente não tiver um relacionamento com o Espírito Santo, automaticamente a gente não vai ter fé. Por quê? Porque a gente não vai ouvir a palavra, a gente não vai ter fome e sede da palavra, porque é Deus que opera em nós o querer e o efetuar. É Deus que opera na gente o querer ouvir a palavra, de querer orar, de querer jejuar. Mas quando a gente começa a fazer isso, a gente tem que fazer com as nossas forças. Mas se o Espírito Santo não estiver em nós, como que a gente vai ter fé? Como? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o selo da nossa salvação. Ele é o selo. Cada um aqui está selado para a salvação. Está marcado, tem uma marca, pertence a Cristo. Somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus. E esse selo é o Espírito Santo de Deus. Mas quando a trombeta tocar e o Senhor Jesus vier nas nuvens, só vai ao encontro dele quem estiver selado. Quem estiver acordado. Quem estiver dormindo está morto e não tem o Espírito Santo. Quem está morto não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo tem vida dentro de si. Né? Então o Espírito Santo, ele é o selo, ele é o penhor da nossa salvação. Ele é a garantia que o Senhor Jesus vai vir nos buscar. Por isso precisamos dele. Precisamos dele também porque o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Jesus disse que quando ele fosse, viria um que seria o nosso consolador. Ele é que nos ajuda nos momentos de aflições, de tribulação. Quando a gente entra em um choro excessivo, né? Quando a dor é tanta e a gente começa a chorar de forma incontrolável. E aí vem aquela brisa suave. Muitas das vezes vem como um abraço e a gente para de chorar. E às vezes a gente nem sabe por que estava chorando. Isso é o consolo do Espírito Santo. Mesmo quando a gente não ouve a voz dele, mas a gente sente que o choro ele cessa. Né? É o consolo do Espírito Santo. Precisamos dele, porque a gente vai chorar muito ainda nessa terra, porque o Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições,
Então a gente vai chorar muito ainda. Precisamos do Espírito Santo para nos consolar. Precisamos do Espírito Santo porque ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando a gente estiver extraviando do caminho do Senhor, é ele que vai lá e fala, ó, filha, filho, isso aí não é caminho para você. Filho, você está errada, você errou nisso. É ele que nos convence, é ele que nos faz voltar para a direção certa. Precisamos dele por isso também. Precisamos do Espírito Santo porque a palavra de Deus diz que é ele que nos ensina em toda a verdade. E o que é verdade? É a palavra de Deus. Jesus disse que ele nos ensinaria em toda a verdade porque ele não falaria, né, dele mesmo, mas ele falaria daquilo que Deus mandasse. Então precisamos dele para entender a palavra de Deus. É por isso que quando a gente vai ler a palavra de Deus, nós precisamos fazer uma oração antes e pedir Espírito Santo de Deus. Abre o meu entendimento, fala comigo através da tua palavra. Tem muitos dentro da casa do Senhor que estão há anos e não conseguem entender a palavra do Senhor. As vendas, né? Como é que pode dizer? O véu da mente ainda não caiu. Mas tem que insistir. Tem que pedir o Espírito Santo em oração para tirar, né, todo o impedimento da mente, para que venha entender a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas se a gente não ouvir a palavra, como é que a gente vai fortalecer a nossa fé? Então precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele também, né, ele é o nosso consolador, ele também é aquele que intercede por nós. Quando a gente se ajoelha para orar e a gente não sabe como pedir as coisas a Deus, é ele que vai lá interceder, pedir a Deus por nós. A palavra de Deus diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É ele que ora por nós. Às vezes nós, quando estamos em situações difíceis, achamos que ninguém ora pela gente. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus intercede por nós à direita do Pai e o Espírito Santo de Deus intercede por nós aqui na terra. Olha só, duas pessoas que têm acesso diretamente com o Pai intercedendo por mim e por você. E às vezes você fica triste porque acha que ninguém está orando por você. Mas o Pai e o Espírito Santo estão intercedendo por você e por mim também, por isso que estamos de pé. Por isso que nós estamos de pé. Porque se não fosse a intercessão deles, o inimigo já teria nos engolido. Nós já teríamos parado no meio do caminho. Quantas vezes a gente falou que não ia mais fazer, que não ia mais buscar, que não ia mais orar, que não queria mais saber de coisa de igreja, e o Espírito Santo foi lá e nos convenceu a mudar de ideia. É o Espírito Santo de Deus. Precisamos desse Espírito na nossa vida todos os dias. Mas não é porque aceitou Jesus, ele já está ali e deixar de qualquer maneira, não. Ele é uma pessoa, ele também quer conversar, ele quer te ouvir, ele quer saber do teu dia, ele quer saber daquilo que está te afligindo, ele quer ter relacionamento com você. Ele quer te conhecer e ele quer ser conhecido por você. Mas para isso é o que? Através da oração. Da oração. E a palavra de Deus diz assim, né? Que elas não levaram. E as prudentes falaram, vai aqueles que compram, né? Aqueles que vendem e compram o azeite. Mas a gente sabe que o Espírito Santo, ele não pode ser comprado. O Espírito Santo, ele é conquistado através do relacionamento. A gente tem que conquistar o Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. Através de como? É a palavra, é a oração, é o jejum, se santificando. Uma coisa que o Senhor me ensinou. Santificação atrai o Espírito Santo. Pecado atrai espíritos malignos. Então, se a gente está se purificando, a nossa vida está cheia do Espírito Santo de Deus. Mas se a gente está pecando dia após dia, diariamente, e não sente mais a dor do nosso pecado, a nossa vida está sendo, como é que se diz? Cheia de espíritos malignos, cheias de demônios. É por isso que a palavra de Deus diz que quando o espírito mau, ele sai do homem, ele anda vagando por aí e ele fala, vou voltar para minha casa, porque nós somos tidos como casas espirituais. Ele fala, vou voltar. E quando ele volta, ele vê a casa arrumada, adornada, né? E ele traz mais vazia. E ele traz com ele mais 7. Por quê? A pessoa, quando aceita Jesus, ela tem que manter o relacionamento. O Espírito Santo vai fazer a obra, vai limpar a casa, vai consertar a casa, vai reformar, como foi cantado aqui, né?
e vai adornar, enfeitar a casa toda. Os enfeites é os dons do Espírito Santo. Os enfeites é o fruto do Espírito Santo. E isso é o enfeite da casa que somos nós. Será que a gente tem enfeite em nós? A gente tem os enfeites do Espírito Santo nas nossas vidas? É hora de começarmos a buscar. Não só para nos enfeitar espiritualmente, mas porque a obra de Deus precisa. Porque os dons do Espírito Santo é ferramenta para fazer a obra. Fruto é para a gente dar bom testemunho diante dessa sociedade má. Então precisamos buscar mais o Espírito Santo de Deus. E aí aquele espírito vê a casa vazia e volta com mais 7. E o estado daquela pessoa torna-se pior do que era antes. Porque a pessoa não manteve o relacionamento com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo se apagou dentro dela. Mas, Janete, é possível se apagar? Sim. Paulo ele vai dizer, não extirgais o Espírito Santo. Extirgar é fazer o Espírito Santo se apagar. E como? Através de pecado, através da desobediência. O Espírito Santo está mandando fazer alguma coisa, a gente quer fazer outra. Ele fala para a gente fazer A, a gente faz B. Isso é desobediência. Então, através também de não orar, não buscar a face do Senhor, ele vai se apagando diariamente. Por isso que a gente deve buscar a face do Senhor diariamente. A gente deve se consagrar diariamente. Para que o Espírito Santo venha ficar aceso dentro de nós. Para que quando o nosso Senhor Jesus vier nas nuvens, a gente venha ser encontrado selados com o Espírito Santo de Deus. Então, estar dentro da igreja não é garantia de salvação. Mas estar em relacionamento com o Espírito Santo, isso é garantia de salvação. Então, se alguém aqui tinha dúvida da salvação, hoje essa dúvida cai por terra. Porque se tu está tendo relacionamento com o Espírito Santo, você está selada com o Espírito Santo de Deus. Você está guardado para a salvação. Você está guardado para o arrebatamento. E ainda se você não vê o Filho de Deus voltando nas nuvens e você descer a sepultura antes, você vai ressuscitar. E você vai ser o primeiro, que a palavra de Deus diz. Que primeiro os mortos vão ressuscitar para encontrar com Jesus nas nuvens. E depois os que estiverem vivos terão seus corpos transformados e subirão com o Senhor. Então, não importa se estiver vivo ou morto fisicamente, vai se encontrar com Jesus nas nuvens, porque o nosso Senhor ele é fiel. Ele disse que ainda que estivesse morto, viveria. Ele está falando de fisicamente, não espiritualmente. Então que a gente venha se manter acordados, vivos espiritualmente. E então, como eu disse, não pode comprar o Espírito Santo. Hoje a gente vê muita gente aí, né, vendendo como ter o Espírito Santo, como ter dons do Espírito Santo, vendendo cursos sobre isso, né? Mas na verdade é uma coisa muito simples que a palavra nos ensina, que é orar, jejuar, meditar na palavra e praticar a palavra. Se a gente fizer isso diariamente, o Espírito Santo ele vai se achegando nas nossas vidas, ele vai enchendo as nossas vidas com a presença dele, até a gente começar a ouvir a voz dele, porque muitos ainda são bebês espirituais, são recém-nascidos espirituais, ainda não ouvem a voz do Espírito Santo de Deus, mas buscando, jejuando, tendo fome e sede da presença do Senhor, o Senhor ele vai ensinando a ouvir a voz dele. O Senhor vai abrindo os ouvidos espirituais, o Senhor vai abrindo o entendimento. Então não precisa comprar curso dessas pessoas que vendem aí na internet, não. Pega a palavra de Deus, é tudo de graça aqui, ó. Tudo de graça pela graça aqui, ó. Pega a tua Bíblia, ora, dobra o teu joelho, ora, lê a Bíblia, jejua, que você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Busca o batismo com o Espírito Santo, busca dons do Espírito Santo, busca o fruto do Espírito Santo. É tudo através da oração, gente. Oração, jejum, palavra, coisas simples. E tem gente vendendo isso aí fora. E eles vão dar conta disso que eles estão fazendo. Porque a palavra de Deus diz que de graça recebei, de graça dai. Se eles receberam o entendimento da palavra, é para eles dar de graça a revelação da palavra para o povo, não é ficar vendendo. Então, elas falaram, vai e compra. Enquanto elas foram comprar, as loucas foram comprar, a palavra de Deus diz, e tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta, né? Então, Jesus voltou.
as prudentes subiram, porque elas estavam preparadas. Até adormeceram, mas tinham reserva. Estavam buscando e subiram com o Senhor. Mas as loucas foram comprar, foram ainda jejuar, foram orar, foram meditar a palavra. Quando o Senhor Jesus vier nas nuvens, não vai dar tempo de fazer mais nada disso. Não vai dar tempo de fazer mais nada disso. Sabe por que essas loucas ficaram? Por causa da negligência delas. Elas sabiam o que elas tinham que fazer, mas elas não fizeram. Muitos vão ficar porque são negligentes. Sabe o que tem que fazer, mas não faz. Que é o quê? Orar, jejuar, meditar na palavra, praticar a palavra. A gente tem que fazer isso. É isso que a palavra de Deus nos manda. Mas se a gente negligenciar isso, a gente vai ficar para trás. A gente não vai nas costas de ninguém. No arrebatamento, ninguém vai nas costas de ninguém. A salvação é individual. Então precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Hoje o tempo está corrido. Hoje o tempo está acelerado. A Terra acelerou. Vocês viram que a NASA mostrou? Que a Terra acelerou. É Deus abreviando os dias. Então a gente precisa o quê? Deixar as coisas do mundo, as coisas que dão prazer para a carne, coisas lícitas, não estou falando de pecado, deixar de lado e buscar mais a face do Senhor. Porque essas coisas estão atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Essas coisas estão atrapalhando o nosso relacionamento. Deixa o Espírito Santo guiar você. Deixa o Espírito Santo guiar as suas decisões. Deixa o Espírito Santo te orientar. Como você deve orar, como você deve jejuar, como você deve meditar na palavra, como e quando. Deixa Ele te orientar. Eu tenho tido, muitas das vezes, essa queda de braço com o Senhor, porque Ele tem me orientado, por causa das coisas que Ele tem dado, porque a palavra de Deus diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então Ele tem me orientado, e às vezes a minha carne fala mais alto, e eu deixo de ouvir a voz do Espírito Santo, e eu pago o preço por causa disso. E aí eu fico assim, o Senhor me avisou, era para me ter feito aquilo. Então a gente precisa deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida, principalmente a espiritual. Todas as áreas da nossa vida, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Ele não quer que nenhum de nós venha ficar para trás, que nenhum de nós venha ficar prostrado no meio do caminho. E então a palavra de Deus diz que as que estavam preparadas entraram e a porta fechou, né? A palavra de Deus diz que quem é a porta? É Jesus. E por enquanto ela está aberta no céu. Ela está aberta. O acesso para entrar no reino de Deus está aberto, mas ela vai se fechar. Então que a gente venha aproveitar dia após dia, quando o Senhor nos conceder um dia de vida, a gente venha aproveitar aquele dia de vida, se consagrar as nossas vidas, nos purificar, buscar mais a face do Senhor. Isso é aproveitar o dia que o Senhor nos dá. E aí, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Porque uma pessoa que não tem relacionamento com o Espírito Santo, ela não é conhecida no céu. Ela não é conhecida por Jesus. Ela não é conhecida no mundo espiritual. Um ser humano que não ora, não busca a palavra, não jejua, ela não pratica a palavra, ela não é conhecida no reino de Deus e nem no mundo espiritual. A gente vê que a palavra de Deus relata que 7 filhos de um homem chamado Cefas foi tentar expulsar um demônio de uma pessoa, porque viram Paulo expulsando, mas eles não tinham relacionamento com Deus. Eles não eram servos de Jesus. E aí foram expulsar no nome do Deus de Paulo. E aí o demônio falou: Paulo eu conheço, Jesus também. E vocês, quem são? Quem somos nós no mundo espiritual? Será que Satanás sabe quem é cada um de nós aqui? Será que ele olha para nós e fala assim: aquele ali, aquela ali é difícil de derrubar. Eu até tento, mas é difícil. Eu estou tentando, mas está complicado. Porque a obrigação dele é tentar, né? O papel dele é tentar, ele é o tentador. Mesmo que ele não tenha condições, ele vai tentar. Agora, o nosso papel é se manter firme.
Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus é obedecer a Deus, é obedecer a palavra. Quando a gente está ali obedecendo a palavra, em comunhão com o Espírito Santo, Satanás não encontra brecha para nos derrubar. Não encontra brecha para se andar nas nossas vidas. Mas se a gente não se sujeita a Deus, ele vai se andar nas nossas vidas. Né? A gente ouve muito falar que o inimigo se levanta para cair. Mas muitas das vezes ele não cai não. Dependendo da vida de quem ele se levantou, ele não cai. Ele fica em pé, ele se iranda, ele ri, ele debocha. Porque aquela vida tem legalidade, tem brecha. Então não é bem assim. A palavra de Deus diz que se a gente obedecer a Deus, ele vai ter que fugir de nós. A gente vai resistir a ele, resistir às investidas dele e ele vai fugir. Então, se a gente não busca, se a gente não tem um hábito de buscar, orar, jejuar, meditar na palavra, a gente não é conhecido no mundo espiritual. A gente é só, o inimigo olha pra gente e é só mais um. Só mais um no meio da multidão. E a preocupação não é nem só com o inimigo, mas é com o nosso Senhor Jesus, porque ele falou, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então a nossa preocupação maior é com o nosso Senhor. Porque o nosso Senhor, ele está em espírito hoje. Então nós precisamos buscar a face do Senhor. Precisamos jejuar mais. Porque uma certa vez os discípulos de João foram indagar Jesus. Por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Jesus falou, enquanto o noivo está com eles, enquanto o esposo está com eles não precisariam jejuar, vou falar das minhas palavras. Mas quando o esposo fosse tirado, aí sim eles jejuariam. Por quê? Porque Jesus não estaria mais de forma física, mas espiritual. E para sentir o espiritual, precisa estar em espírito. Precisa mortificar a carne. Porque não tem como sentir a presença do Senhor estando na carne. Precisa jejuar. Precisamos jejuar nesses últimos dias para sentir a presença do Senhor perto de nós. Para sentir a presença do Senhor nos conduzindo, nos orientando. Para sentir a presença do Senhor nas nossas vidas. Então, precisamos usar essas ferramentas, porque o jejum, a palavra, a oração, isso são ferramentas espirituais para pelejar contra o nosso adversário, para nos manter firmes na presença do Senhor. E quando o Senhor vier buscar o seu povo, a gente venha ser recebido por Ele venha falar para nós. Trai, bendito de meu Pai, recebei por herança o reino que está preparado. Que a gente venha ser bem recebido na volta do Senhor Jesus. Mas, se a gente viver uma vida desregrada, uma vida sem disciplina, uma vida na carne, né? E achando que o Senhor está se agradando, aí a gente vai ficar para trás. A gente não vai ser bem recebido. A gente não vai entrar para as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é uma grande festa de casamento, é uma grande refeição que o Senhor Jesus ele vai fazer com aqueles que foram lavados e remidos no sangue dele. Então que a gente venha estar dentro dessa festa, que a gente venha estar sentado à mesa do Cordeiro, participando dessa refeição com ele. Porque aqueles que ficarem de fora, a palavra de Deus diz que a herança deles, né, é o lago que arde com fogo e enxofre. E como eu disse, né, a gente está no caminho da salvação, a gente está trilhando esse caminho. Mas se a gente adormecer, a gente morrer espiritualmente, a gente pode perder a nossa salvação. A salvação é como um dinheiro que já foi depositado na nossa conta, mas tem um certo dia para tirar ele. Você não pode tirar antes. E isso é a salvação. Então a salvação já está depositada nas nossas vidas. Mas ainda não estamos salvos. Por isso que o inimigo ele peleja para tirar a nossa salvação. Mas o dia que a gente fechar os nossos olhos aqui na terra, selado com o Espírito Santo, aí sim está consumada a obra da salvação nas nossas vidas. Mas enquanto isso, a gente precisa ser perseverante, a gente precisa insistir na caminhada. Precisamos buscar mais a face do Senhor nesses últimos dias. Precisamos ser encontrados pelo nosso Deus acordados, vivos espiritualmente. E essa foi a palavra que o Senhor Jesus me deu. E aqui no último versículo vai dizer: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então nós precisamos vigiar para que o nosso adversário não venha nos colocar para dormir.
com coisas que são lícitas, coisas que às vezes são até bênçãos que Deus nos dá. A gente tira o foco das coisas de Deus e foca na bênção, e aí a gente também adormece espiritualmente, a gente fica embriagado com aquelas coisas. Então que a gente venha estar aliançados, né? A gente venha estar em relacionamento continuamente com o nosso Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade, que o Espírito Santo de Deus venha discernir melhor essa palavra no coração dos irmãos. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.